Que todo impedimento, todo empecilho seja repreendido pelo poder da Tua palavra. Esteja conosco, ó Pai, trabalha no nosso meio. O Senhor é bem-vindo neste local. Amém? Vamos cantar um hino de número 5. Glória a Deus. Convido a irmã Rafaela para me ajudar essa noite. Glória a Deus. Saúde os irmãos com a paz do Senhor, amém? Espírito, alma e corpo, oferto a Ti, Senhor, como hóstia verdadeira, em oblação de amor. Eu tudo a Deus consagro, em Cristo vivo altar. Ó, desce fogo santo do céu, vem tu selar. Sou teu, ó Jesus Cristo, teu sangue me comprou. Eu quero a tua graça, pois de ti sempre sou. Eu tudo a Deus consagro, em Cristo vivo altar. Ó, desce fogo santo do céu, vem tu selar. Espírito divino do Pai, a promissão, sedenta alma pede a Ti a santa unção. Eu tudo a Deus consagro, em Cristo vivo altar. Ó, desce fogo santo do céu, vem tu selar. Amém. Glória a Deus. Vamos estar dando início ao nosso estudo. Essa noite será o capítulo 10 do livro de Apocalipse. Eu já te convido para abrir a sua Bíblia. Durante o estudo, a gente vai estar passando umas tiras de papéis para que os irmãos venham fazer perguntas. Surgir alguma dúvida durante o estudo, alguma explicação, a gente vai estar passando esses papéis para os irmãos e os irmãos vai estar escrevendo a sua pergunta para depois, no final do estudo, a gente estar respondendo as dúvidas dos irmãos. Amém? Pastor Gleison. Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Que bom estarmos aqui reunidos nessa noite, não é? Que bom. Aos poucos nós estamos retornando às nossas atividades congregacionais e para nós é um prazer esse dia que temos para juntos
exaltarmos o nome santo do Senhor, para juntos bendizermos o nome santo do Senhor. Então sinta-se à vontade, é bem assim que acontece quando você está na sua casa, não é, nos assistindo ou acompanhando os cultos. É trabalhoso assim mesmo, mas Deus vai nos dar a vitória essa noite, como das outras vezes tem nos abençoado, creio que não será diferente. E você que está em casa, que já está aí acessando o nosso culto, nós estamos ao vivo, e você pode também deixar a sua parcela de contribuição e juntos, nesse propósito, compartilhar deste culto, deste tempo onde a palavra de Deus, ela tem sido esperança para os nossos corações, vida para os nossos corações. Nós vamos fazer leitura do capítulo de número 10 do livro de Apocalipse. Eu gostaria que você me acompanhasse aí aonde você está, aqui na igreja. Se os irmãos puderem se colocar de pé, será de fato reverente a palavra de Deus. Amém? Apocalipse, capítulo de número 10. O texto diz assim: E vi outro anjo forte que descia do céu, vestido de uma nuvem, e por cima da sua cabeça estava o arco celeste. E o rosto era como o sol, e os pés como colunas de fogo. E tinha na mão um livrinho aberto, e pôs o pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra. E clamou com grande voz, como quando brama o leão, e havendo clamado, os 7 trovões fizeram soar as suas vozes. E sendo ouvidas dos 7 trovões as suas vozes, eu ia escrevê-las, mas ouvi uma voz do céu que dizia: sela o que os 7 trovões falaram, e não os escrevas. E o anjo que vi estar sobre o mar e sobre a terra levantou a mão ao céu e jurou por aquele que vive para todo sempre, o qual criou o céu e o que nela há, e a terra e o que nela há, e o mar e o que nele há, que não haveria mais demora, mas no dia da voz do 7º anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou aos profetas seus servos. E a voz que do céu tinha ouvido, tornou a falar comigo e disse: vai e toma o livrinho aberto da mão do anjo que está em pé sobre o mar e sobre a terra. E fui ao anjo, dizendo-lhe: dai-me o livrinho. E ele disse-me: toma-o e come-o, e ele fará amargo o teu ventre, mas na tua boca será doce como mel. E tomei o livrinho da mão do anjo e comi-o, e na minha boca era doce como mel, e havendo-o comido, o meu ventre ficou amargo. E ele disse-me: importa que profetizes outra vez a muitos povos, e nações, e línguas, e reis. Amém? Que o Senhor nos abençoe nessa noite. Vamos fazer mais uma oração e já entraremos no curso desta palavra. Espírito Santo de Deus, mais uma vez rendemos graças a Ti, rendemos louvores ao Teu nome, porque o Senhor é bom e eterna é a sua misericórdia, e é a causa de não sermos consumidos. Obrigado por esse dia, obrigado por esta reunião tão solene aqui nesta noite. Abençoa os que aqui já estão, aqueles que chegarão.
Estenda as tuas mãos, ó Pai, sobre nós que estamos aqui nesta noite, os que nos acompanham de suas casas, estendam as suas mãos. Pai, abençoa-nos, ó Deus, no curso desta palavra, inspira-nos como a tua inspiração. Senhor, traz ao nosso entendimento a luz necessária, a revelação necessária para a aplicação da mesma aqui esta noite. Seja conosco, nos abençoe, em nome de Jesus. Amém e amém. Eu convido o presbítero Carleandro, nós vamos dividir essa mesa que aí está, e vamos então entrar nos assuntos pertinentes ao texto, ao capítulo de número 10 do livro de Apocalipse. Graças a Deus, eu quero cumprimentar os amados e queridos irmãos com a doce e gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus. Que o Espírito Santo de Deus possa, nessa noite, conduzir as nossas mentes e corações para que possamos entender a sua palavra, para que possamos também sentir a sua presença, que é coisa maravilhosa. E nós queremos estar dando sequência aos nossos estudos relacionados ao livro de Apocalipse. Os irmãos em casa, aqui no templo, possa está fazendo uso, de suas Bíblias, para que venhamos a entender, de fato, alguma coisa relacionada a esse livro. E nós já vamos avançando para o capítulo 10 de Apocalipse, um livro complexo, na verdade, difícil de entendimento para alguns, E nós sabemos que o Espírito Santo de Deus, ele tem condições suficientes de nos ajudar a entender alguma coisa desse livro, irmãos. E é coisa maravilhosa a gente se envolver com a palavra de Deus, com os mistérios da palavra do Senhor. Eu não sei se os irmãos já chegaram a conhecer um garimpo onde se extrai pedras preciosas, me parece que o diamante. E quanto mais você escava, se aprofunda, mais a possibilidade de encontrar coisas valiosas. Assim é também a palavra de Deus, assim é a Bíblia Sagrada. Quanto mais você se aprofunda, mais você vai conhecendo os mistérios e segredos de Deus, que são maravilhas, são bênçãos do Senhor. Bom, nós temos aqui o capítulo de número 10, e a epígrafe desse capítulo vai nos dizer: comido por João, um livrinho trazido do céu. Não sei como diz aí na versão dos irmãos, Mas aqui vai nos dizer: comido por João, um livrinho trazido do céu, Meus amados irmãos, esse episódio aqui do capítulo 10, possivelmente ele já se encaixa nos 3 últimos anos e meio da tribulação, mais conhecido como Grande Tribulação, ou período da Grande
tribulação. E são muitas coisas horríveis que acontecem nesse tempo, coisas espantosas, né? Mas assim, as vítimas desse período tenebroso são todos aqueles que não quiseram, de modo algum, ter comunhão com Deus, ter uma vida de intimidade com o Senhor, né? Então, que nós possamos glorificar o nome de Jesus, porque Ele nos salvou, porque Ele nos redimiu com o seu sangue, nos comprou com o seu sangue, e com certeza nesse tempo nós já estaremos participando das bodas com o Senhor nas mansões celestiais. Louvado seja o nome de Jesus para sempre. E foi-nos dado aqui a responsabilidade de estar dando abertura a esse estudo, né? E com certeza será de grande valia e proveito para a nossa edificação espiritual, amadurecimento na palavra de Deus. E aqui a gente vê uma intimidade de João evangelista, ou velho João, com um anjo vindo da parte do Senhor, né? Um anjo íntimo do Senhor, segundo alguns estudiosos, um anjo pessoal do Senhor, certo? Algum dentre os príncipes angelicais, porque se nós formos assim estudar também a angelologia, nós iremos assim descobrir grandes coisas relacionadas à hierarquia desses seres, né? Nos céus e até mesmo por onde eles possam andar, né? Inclusive eles têm acesso também a esse mundo presente onde habitamos, inclusive a própria igreja. Eles têm um certo acesso. Bom, no versículo de número 1, já de início, a gente vai ver algumas qualidades desse anjo e que de fato vai trazer uma ligação com a pessoa de Cristo. A forma em que esse anjo ele se identifica com Cristo é mediante estas palavras: e por cima da sua cabeça estava o arco celeste, né? E o rosto era como o sol, e os pés como colunas de fogo. Interessante isso. Isso aqui tem muito a ver com a própria visão que João teve do Cristo glorificado na abertura desse livro, né? Onde Jesus também se apresenta com esses atributos, com essas qualidades vistas agora também nesse anjo, sendo ele pessoal de Cristo. Alguns estudiosos também eles vão levar em consideração sendo esse anjo o próprio Cristo, né? Eles também afirmam a possibilidade desse anjo ser o próprio Cristo. Mas já outras linhas que vão dizer que não, é apenas um anjo representativo de Cristo, um anjo pessoal de Cristo, e que por ser representativo de Cristo traz consigo também atributos, né, que os identifica com Cristo, ou qualidades também que se vê em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então tá aí, arco celeste, rosto como o sol, pés como colunas de fogo, entre outros caracteres relacionados também a Cristo. Assim, esse anjo ele traz, né? E é ele que vai ter uma certa intimidade com João, para a gente termos assim uma certa noção da grandeza desse anjo também. Aqui nós vamos ver o que João disse, né? Vi um anjo forte. Esse anjo, ele era forte, né, irmãos? Na verdade,
todos os seres angelicais, eles assim transcendem um pouco o ser humano nessa área de força, de inteligência, de habilidade, enfim, mas são semelhantemente a nós na condição de servos do Senhor, né? Servos do Senhor. Nós e os anjos temos algo em comum em relação a servos de Deus. Entretanto, diferentemente de nós, eles são mais fortes, são mais inteligentes, são mais habilidosos, né? E também eles têm assim uma postura muito nobre em relação à igreja, né? Uma postura maravilhosa em relação à igreja, que é, na verdade, servir a igreja amando do Senhor, ou por ordem divina, certo? Uma vez o patriarca Jacó, ele estava em um sono, debaixo de um arvoredo, me parece, se não me for equívoco, e com a cabeça sobre uma pedra, debruçada sobre uma pedra. E ali ele tem uma visão de uma escada, né, que ia da terra e chegava ao topo nos céus. E ele via que nessa escada anjos subiam e desciam, né? E isso aqui, para o nosso entendimento, nos dá a ideia de seres que estão constantemente indo para cima e descendo para baixo em serviço a Deus, em prol dos santos aqui na terra ou em prol da igreja. Eles vêm para servir a igreja, né? Eles vêm também para levar a Deus as orações da igreja, o clamor da igreja. Eles, na verdade, nos assistem, meus amados irmãos, para também levar a Deus aquilo que eles podem contemplar de louvor ou virtude em nós, né? Inclusive conforme eu havia pregado no domingo anterior, sobre virtudes. Bom, então os anjos, eles têm assim esse papel importante em relação à igreja, no tocante de terem que servir a igreja como mandados por Deus ou por Cristo, nosso Salvador. Bom, irmãos, e João, ele vai dizer algo interessante ao ver esse anjo. Ele vai descrever algo interessante. E tinha na mão um livrinho aberto, e pôs o pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra. Interessante, né? Ele tinha um livrinho aberto e com os seus pés, um ele colocou sobre o mar e outro colocou sobre a terra. E tinha um livrinho, o que até dispensa-se comentários e observações acerca desse livrinho, porque nós já podemos entender como sendo aqui a palavra de Deus, como sendo o Evangelho eterno, né? Ou a totalidade da Bíblia Sagrada, né? A Bíblia Sagrada como todo, enfim, a lei do Senhor. Bom, irmãos, e por se tratar de um anjo, por exemplo, representativo do Senhor, entre os príncipes angelicais, esse anjo sendo alguém pessoal do Senhor, ele também vai expressar de alguma forma, né, o poderio que há no Senhor, ou que o Senhor Jesus tem, o seu domínio sobre o mar e sobre a terra. Haja vista que esse anjo, ele implanta agora o seu pé sobre o mar e o outro sobre a terra, né? O direito e a esquerda, o que dá-nos a ideia de Cristo com o seu domínio sobre todo o universo, sobre tudo, sobre as águas, sobre a terra, enfim, conforme a gente vê aqui no versículo 2, né? Onde esse anjo, ele colocou o seu pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra. Louvado seja o nome de Jesus para sempre. Por se tratar
de algumas interpretações de alguns estudiosos em relação a esse anjo ser o próprio Cristo, eles olham isso por considerar, por exemplo, ser um anjo forte, né? E também haja visto que o próprio Senhor Jesus, implicitamente falando, ou de forma obscurecida, oculta, nas páginas do Antigo Testamento, a gente vai ver também ele sendo visto como o anjo do Senhor, né? Mas uma curiosidade, irmãos, acerca desse versículo de número 1, em que já nos dá uma ideia de também não ser o próprio Cristo, porque esse anjo, João vê ele descendo do céu, né? Nesse período da grande tribulação. Entretanto, esse ainda não é o momento em que Cristo desce do céu. Ele desce no final da grande tribulação, ou após concluir esse período, onde ele desce para implantar o seu reino sobre a terra, após colocar um limite final ao governo do anticristo, certo? Ao domínio do anticristo. Bom, nós temos uma outra particularidade nesse texto, né, do capítulo 10, aqui no versículo número 3, que diz o seguinte: e clamou com grande voz, aqui é o anjo, como quando brama o leão. Olha só. E havendo clamado, os 7 trovões fizeram soar as suas vozes. Esse anjo, ele brama como leão. Em algum momento da existência de nosso Senhor, ou da vida de nosso Senhor, a gente vai ver alusões a ele em se tratando de leão, ou ele na figura de um leão. Não são poucas as vezes que, à luz da Bíblia, vamos ver algo nesse sentido. O leão da tribo de Judá, né? O leão da tribo de Judá. Então, nesse ponto também, esse anjo pessoal do Senhor, que procede da presença do Senhor, ele também traz esse emblema do Senhor, ou esse símbolo do Senhor, ou seja, a sua comparação com o animal relacionado ao leão. Inclusive, este ser tem uma posição nobre também no mundo da fauna, no mundo dos animais, meus amados e queridos irmãos. Bom, então Jesus aqui, na pessoa desse anjo, sendo este representação de Cristo, ele também traz a nobreza de nosso Senhor Jesus. Ele também traz, de certa forma, a realeza de nosso Senhor Jesus, né? Quantas vezes a gente também não ouve dizer que o leão, ele é o rei entre os animais. E nós sabemos que Jesus, ele é rei eternamente, por excelência. A gente vai ver que antes de Cristo se revelar ao mundo, nós tínhamos Davi, tínhamos Salomão, né? Aqueles que, na verdade, foram ancestrais de Cristo aqui na terra e que iniciaram um reino também na terra, sobretudo na nação dos judeus. Bom, e o próprio Deus fez uma promessa a Davi que não faltaria sucessor no trono dele. E além do mais, Deus disse a Davi que o reino dele seria eterno. Mas Deus falou isso a Davi no tocante a Cristo, semente de Davi, que teria um reino eterno, né, irmãos? Haja vista que alguém na Bíblia vai dizer, ou clamar, né, Jesus, filho de Davi, né, tenha misericórdia de mim. Ou seja, Jesus é da linhagem de Davi, Jesus é da semente de Davi, né?
E, na verdade, o reino de Davi ganha eternidade na pessoa de Cristo, né? Ou seja, é uma lâmpada acesa na casa de Davi, conforme me parece ter também profetizado Natan, né? O profeta que trazia a mensagem de Deus para Davi ali nos tempos bíblicos. Amém, irmãos? Que Deus em Cristo continue nos abençoando. Bom, mas quando esse anjo aqui ele brama, por exemplo, há outro episódio interessante, irmãos. Havendo clamado, olha só, os 7 trovões fizeram soar as suas vozes. Aqui tem outro assunto que merece também a nossa atenção. Os 7 trovões, eles fazem soar as suas vozes. Muitas vezes há cristãos que ficam se perguntando, né, o sentido desses 7 trovões. E, na verdade, esses 7 trovões, eles têm muita ligação com o próprio personagem divino, ou com o próprio Deus, meus amados irmãos. Na verdade, aqui, segundo um comentarista ou biblicista, um estudioso da palavra de Deus, ele vai tomar esses 7 trovões como sendo uma totalidade de vozes, né? Sendo estas vozes de Deus, sendo estas vozes do Senhor, né? A gente pode, por exemplo, levar em consideração o capítulo de número 51 do profeta Jeremias. Os irmãos em casa aqui na igreja que está em posse de sua Bíblia, querendo nos acompanhar, Jeremias, capítulo de número 51, a gente vai ver a ligação desses 7 trovões como sendo algo ou uma ligação com o personagem divino. Melhor dizendo, Jeremias 51, irmãos, com gentileza, os irmãos que tiver Bíblia, tiver com a sua Bíblia em mãos, vamos ver aqui o versículo de número 16. Louvado seja o nome de Jesus. Jeremias 51, versículo 16. Louvado seja o nome de Jesus. E aqui nós temos o seguinte: fazendo ele ouvir a sua voz, grande estrondo de águas há nos céus. O que é que provoca estrondo nos céus quando o assunto é águas, né, relacionado à própria chuva, se não é de fato trovão? Bom, então, em relação aos 7 trovões, lá em Apocalipse 10, versículo 3, vamos ver essa ligação com o próprio ser divino, irmãos, que vai ecoar vozes, sendo estas do Senhor. Então, fazendo ele ouvir a sua voz, ou seja, fazendo Deus a sua voz ouvir, grande estrondo de águas há nos céus, certo? Que nos lembra de fato os ruídos do trovão. E em relação a essas vozes sendo do Senhor, convido você também para conferirmos Salmos de número 29. Salmos de número 29, para o enriquecimento do nosso entendimento aqui essa noite. Louvado seja o nome de Jesus. Aqui em Salmos de número 29, versículo 3, vai dizer o seguinte, olha só, 29, versículo 3. A voz do Senhor ouve-se sobre as águas, o Deus da glória
faz o quê? Troveja. O Deus da glória troveja. A voz do Senhor ouve-se sobre as águas, e o Deus da glória, e mais precisamente essa frase, irmãos, o Deus da glória troveja. Então, cabe-nos sustentar aqui este fato de que esses 7 trovões representam, vozes, a saber, vozes de Deus, ou a voz do ser divino. Louvado seja o nome de Jesus para sempre. Aí a gente vai ver, por exemplo, a natureza da voz do Senhor. Por ser 7 trovões, vamos entender como uma totalidade das vozes do Senhor. Aí, dando sequência ao versículo de número 3 do capítulo 29, os Salmos de número 29, nós vamos ver o seguinte: a natureza dessas vozes do Senhor. O Senhor está sobre as muitas águas. A voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor é cheia de majestade. A voz do Senhor quebra os cedros. Sim, o Senhor quebra os cedros do Líbano. Ele os faz saltar como um bezerro ao Líbano e Sirion, como novos unicórnios. A voz do Senhor separa as labaredas do fogo. A voz do Senhor faz tremer o deserto. O Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. A voz do Senhor faz parir as servas e desnuda as brenhas. E no seu templo cada um diz glória. Então aqui nós temos, irmãos, a totalidade da voz do Senhor, ou das vozes do Senhor, na representação desses 7 trovões, lá em Apocalipse 10, versículo de número 3, no qual retornaremos agora novamente. Bom, irmãos, então aqui é o segredo dos 7 trovões em Apocalipse, logo após o bramido do anjo que brama como um leão. Amém? Bom, é o versículo de número 4. Tem uma outra coisa aqui interessante, irmãos, que nós precisamos estar observando. Olha só. E sendo ouvidas dos 7 trovões as suas vozes, eu ia escrevê-las. João ia escrever o que ele ouviu das vozes do Senhor. Ou seja, mensagens da parte de Deus. João ainda estava aqui recebendo e ele ia escrever, Mas ouviu uma voz do céu que dizia: sela o que os 7 trovões falaram, e não o escrevas. Eu acho interessante que aqui há até um paralelismo com a experiência espiritual que Paulo teve também, onde Paulo diz que teve um arrebatamento. Ele disse que não sabia se foi no corpo ou se fora do corpo, mas diz ele que foi até ao paraíso de Deus, Ou seja, ao terceiro céu. E ele ouviu coisas inefáveis que aos homens não lhe foi lícito contar. E Paulo ainda ele se obscurece nessa visão gloriosa. Ele, na verdade, não diz ter sido ele, mas diz que conheceu um homem. Não sabia se no corpo ou se fora do corpo, mas que foi até a habitação do Senhor. Bom, e eu acho interessante que agora João também tem uma experiência semelhantemente, Vê coisas, ouve coisas, mistérios, grandezas da parte de Deus. E agora ele resolve escrever. Uma porção dessas coisas ele já escreveu, Haja visto aqui o livro de Apocalipse. Mas é provável, irmãos, que João ele recebeu coisas além do que está escrito em Apocalipse. Ele apenas relatou aqui o que foi lícito a ele escrever e a proclamar, É por isso que também a gente lendo
Deuteronômio, a gente vai ver que as coisas encobertas são para o Senhor, né? Mas as reveladas são para nós, né? Quem sabe um dia, lá na glória, o Senhor nos revele, né, mais e mais assuntos relacionados ao próprio livro de Apocalipse também, né, irmãos? Ou coisa muito além, né? Com certeza a nossa intimidade com o Senhor ali será tamanha. Bom, então João, ele não pôde escrever, mas guardou consigo aquelas palavras que ouviu, né, dos 7 trovões, como sendo inclusive, provavelmente, palavras divinas ou mensagem da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Bom, e o anjo que vi, dizia João, está sobre o mar e sobre a terra, levantou a mão ao céu. Agora aqui a gente vai ver, por exemplo, um posicionamento desse anjo que João vê. Esse anjo, ele se posiciona, toma uma postura, levanta a sua mão para o céu, e no versículo de número 6, ele faz um juramento. E jurou por aquele que vive para todo sempre, o qual criou o céu, o que nele há, e a terra, e o que nela há, e o mar, e o que nele há, que não haveria mais demora. Interessante, um juramento que esse anjo faz aqui, ele também traz uma mensagem de que não haveria mais demora. Mas demora para quê? Para acontecer o quê? Né? Os irmãos provavelmente podem até fazer essa pergunta, esse questionamento, né? Demora para se chegar aqui. Bom, aí o segredo disso aqui, a gente vai inclusive ver na 7ª trombeta, que inclusive esse capítulo de número 10, ele se situa entre a 6ª e a 7ª trombeta. Há um intervalo aqui entre ambas as trombetas, irmãos. Então, a realidade, por exemplo, do que o anjo está falando de que não haveria mais demora, a gente vai ver de fato, de forma explicativa, quando é proclamado a voz da 7ª trombeta. Inclusive, nessa parte agora aqui, a parte do versículo 7, já é também o campo de estudo e explicações do pastor Gleison, o qual quero nesse momento estar, com muita honra, lhe franqueando agora o espaço e a oportunidade, em nome de Jesus, e que Deus abençoe os irmãos. Muito obrigado. Aleluias. Quero louvar a Deus pela explanação e a introdução e a explicação dos 6 primeiros versículos do capítulo 10, e nós vamos dar sequência, não é, para trazer mais ao entendimento dos irmãos, contribuindo com tudo que o presbítero Carleandro falou, e lá no versículo 7 já vai dizer isso. Mas no dia da voz do 7º anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou os profetas, seus servos. Aqui nós podemos também fazer algumas considerações quando este anjo ele fala para João que esses acontecimentos que estão revelados a ele e ele não pode escrever e nem tornar público para os demais, ele traz a João coisas sobre o que iria acontecer, o que vai acontecer nesse processo da grande tribulação. Alguns estudiosos, eles também vão dizer que aqui começa a contar a contagem da última semana de Daniel. Aí ele já vem com esses fatos, mas eu quero me ater justamente a este propósito, pelo qual João ele não tem a condição ele não tem a permissão, ou melhor dizendo, da parte de Deus, para descrever aquilo que iria acontecer. Mas esta frase, sem demora, ou não ia mais demorar,
Paulo ele faz uma referência e uma exortação à igreja de Roma, quando ele vai dizer que se antes nós já ouvíamos falar que a vinda do Senhor está próxima, agora muito mais. Aí ele fala bem assim, olha, então despertemo-nos do nosso sono, porque a noite o dia é passado, a noite é chegada, e à noite ninguém consegue fazer nada. Paulo faz esta referência justamente sobre a volta eminente de Cristo Jesus. Nesse processo, nós estamos vendo uma igreja que foi arrebatada e aqueles que estão passando pela grande tribulação, mas ainda assim está falando que Jesus brevemente voltará. Jesus brevemente voltará. E aqui nós vamos ver o anjo dizer isso a João: olha, não vai demorar, não vai demorar. E nós podemos fazer até uma outra consideração, quando o próprio Cristo já dizia para João, logo nos primeiros capítulos que nós estudamos, que se ele não abreviasse os tempos, ninguém se salvaria. Então há, da parte de Deus, preste bem atenção, tanto para nós, como igreja, uma chamada eminente para a salvação. E essa chamada é uma chamada apressada. Nós vamos pensar um pouco também, quando lá no Egito, o Senhor fala para Moisés, juntamente com os que estavam ali no Egito, celebrarem a Páscoa. Mas só que ele fala para celebrar de uma forma diferente. Que forma era essa? Olha, vocês vão se organizar, vocês vão preparar-se para viajar, vocês vão preparar para sair daqui. E esta preparação, ela é rápida, porque vocês vão comer durante a noite, vão fazer a celebração da Páscoa, comer o cordeiro com ervas amargas e com sandálias nos pés, preparados para saírem imediatamente. Assim como houve uma salvação imediata para aqueles que estavam lá no Egito, também há da parte de Deus uma salvação imediata para a igreja. Não só para a igreja odierna, mas também para aqueles que atravessarem a grande tribulação. E João, ele descreve, ou ele tem este entendimento, e o anjo, ele vai denotar isso a João: olha, está próximo, é já. Aí por que esse mesmo escritor vai dizer: filhinhos, é já a última hora? É já a última hora. Então nós estamos caminhando para esse período final da vida da igreja. E eu posso até fazer referência desse texto pelo que diz a nós nesses tempos, onde de fato Cristo está às portas para arrebatar a sua igreja. A despeito de ser um texto que se aplica para aqueles que estão enfrentando a grande tribulação, mas nós podemos pegar e trazê-lo para nós nesses dias e fazer esta referência: Cristo está às portas. Cristo está às portas. E no versículo de número 8, acontece também algo extraordinário. Quando o anjo, ele diz assim, quando diz assim o versículo de número 8: e a voz que do céu tinha ouvido tornou a falar comigo. João está dizendo isso, que a mesma voz que tinha falado posteriormente aqui dos versículos tornou a falar com ele. E falou-lhe assim: vai e toma o livrinho aberto da mão do anjo que está em pé sobre o mar e sobre a terra. E no versículo de número 9 diz: e fui ao anjo dizendo-lhe: dai-me o livrinho. E ele disse-me: toma-o e come-o, e ele fará amargo o teu ventre, mas na tua boca será doce como mel. O que João tem como experiência desta revelação e até mesmo desse contato com este livrinho, que nós não podemos
ter o uso no diminutivo, mas podemos, como já foi explicado pelo presbítero Carleando, olhar na sua totalidade a palavra de Deus, e alguns eruditos bíblicos vai dizer que também é contido no capítulo 5 de Apocalipse, acerca deste livro. E nós vamos ver que a ordem dada para João foi pegar o livro, comer aquele livro, mas só que haveria duas coisas inusitadas na degustação deste livro. A primeira era que ele era doce no paladar. Esta afirmação ser doce é quando a palavra de Deus ela traz a nós esta viva esperança. E eu penso um pouco mais acerca do uso, acerca da colocação desta palavra em nós. Porque, irmãos, nós estamos vivendo um período onde a palavra de Cristo, a palavra cristocêntrica, ela tem sido deturpada pelos valores humanos. Ela tem sido desvirtuada por causa das concessões do homem. Para agradar os homens, a palavra de Deus está se adaptando aos costumes do homem. Esta doutrina do neopentecostalismo, esta doutrina do triunfalismo, esta doutrina onde se prega que você tem que possuir excessivamente para denotar que você é uma pessoa abençoada. Em contrapartida, João nos ensina que era bom, era doce, era maravilhoso o paladar deste livro, porque trazia a condição de salvação do homem, mas ao descer para o ventre se tornava amargo. Pela seguinte vertente, esta palavra que é amor, esta palavra que é consolo, esta palavra que é regeneração, ela também é condenação. Por isso que o homem, quando tem contato com a palavra de Deus, e este tal permite que a palavra de Deus chegue sobre ele, ele vai ser confrontado. Ele vai ser tratado pela palavra de Deus. Ei, ninguém que tem contato verdadeiramente com a palavra de Deus permanece da mesma forma. Ninguém que tem contato com a verdade que liberta. João, esse próprio João, ele vai dizer no seu evangelho, lá no capítulo 8, como todos nós conhecemos, e conhecereis a verdade. E a verdade vai nos libertar. Então, ao passo que o anjo exorta João a comer, a praticar, a colocar dentro de si esta verdade, logo esta verdade iria confrontar os seus sentimentos internos, iria confrontar as suas ações internas. Porque, na grande maioria, muitas vezes, nós, igreja, não conseguimos fitar a nossa consciência, o nosso olhar, não conseguimos parar um momento nos nossos cultos para aplicar em nós a palavra de Deus. Porque há muitas resistências, porque há muitas lutas contra esta palavra. Porque nós não permitimos esta palavra em sua totalidade moldar a nossa vida. Porque ela traz esperança, sim. Ela traz promessa, sim. Mas ela também nos chama e nos convida para o arrependimento. Mas ela também nos convida para que nós venhamos nos confessar diante do altar do Senhor. Olha o que é que Tiago vai dizer: confessai as vossas culpas. Coloque exposto as vossas culpas e depois ore uns pelos outros. A palavra de Deus tem esta vertente. E note, igreja, que Deus, este Deus, o Deus da palavra, o Cristo verdadeiro,
Ele não usa esta palavra para nos expor, mas para nos constranger. Paulo vai dizer isso, que o amor de Deus nos constrange, nos mobiliza, nos faz ser introspectos a ponto de olharmos para dentro de nós e falar: não sou merecedor de tamanha graça. Não mereço. Não sou digno. Porque a palavra em prática nas nossas vidas revela as nossas impurezas, mas de contrapartida, esse Cristo quer nos limpar. É o que acontece com João nessa exposição. Eu acho ainda mais maravilhoso quando este anjo, ele fala isso para João: come desta palavra, se alimente desta palavra. Quando Deus chama Josué e o faz assumir o seu povo, ele fala assim: olha, está vendo esse livro? Esse é o livro da lei, medita nela de dia e de noite, não se aparte de você, não separe de você. Precisamos imediatamente retornar ao hábito devocional da palavra de Deus. Precisamos imediatamente voltar o nosso coração para aplicarmos a palavra de Deus dentro dele. Deixamos o engano de lado, deixamos as coisas corriqueiras de lado, deixamos as coisas seculares de lado e tenhamos tempo para aplicarmos a palavra de Deus em nós, porque ela nos será útil para falarmos de Cristo para outros. E não tem como falar de Jesus sem experimentar Jesus. Não tem como falar de amor se você não entende que Cristo é amor. Não tem como falar de perdão se você não entende que você foi perdoado. Não tem como falar de misericórdia se você não passou pela via da misericórdia. Então, esta palavra, a palavra de Deus, falada para João, come, vai ser boa quando você mastigá-la, mas quando descer para o seu ventre vai ser amarga, porque ela vai confrontar. Ela vai confrontar. E não só confrontar, mas dentro desse contexto, ela traz revelações daquilo que iria acontecer, ou do que irá acontecer com aquele povo que ali está. Andando um pouco mais, aí vai dizer no versículo 10: tomei o livrinho da mão do anjo, comi, e na minha boca era doce como mel, e havendo comido, o meu ventre ficou amargo. E no versículo 11, e ele disse-me: importa que profetizes outra vez a muitos povos e nações e línguas e reis. Esta ação que acontece no versículo de número 11, para João que teve esta experiência com a palavra e com tudo que ele vivenciou dentro desse capítulo 10, o anjo está dizendo para ele: olha, João, continue a ensinar. Olha, João, continue a profetizar. E a palavra profética aqui, ela não é a palavra da profecia, ou a palavra inspirada na vida do ministério profético, mas é a palavra de Deus, ministrada aos corações dos homens, profetizada como vida para os corações dos homens, quando ela é explicada na sua essência. Olhamos para Filipe, quando o Espírito Santo manda ele ir ao encontro do eunuco. E o texto diz que ele fica à beira do caminho quando passa a carruagem oficial do rei da Etiópia. E ali está o eunuco, e ele está lendo, e o Espírito Santo diz: se aparelha, se encosta, e pergunta para ele se ele entende o que lê. E ele faz essa pergunta, e aquele homem diz: eu leio, mas não consigo entender, porque não tem ninguém que me explique.
E o texto diz que Filipe aproveitou aquele momento e começou a explicar aquilo que ali estava escrito, que falava sobre Jesus. Era uma mensagem cristocêntrica e salvífica que alcançou a vida daquele homem. E esta mensagem, ela precisa estar na vida da igreja hoje. A despeito de tudo que nós estamos vivendo, nós precisamos, no mesmo ímpeto, no mesmo espírito que também foi direcionado para João, ainda na sua velhice, ainda nos seus dias finais de vida, profetiza, pregue, ensine, fale do que vai acontecer. Nós temos esta incumbência como igreja, anunciar o retorno de Cristo, anunciar as coisas que acontecerão para aqueles que rejeitarem a Cristo e anunciar também as coisas que acontecerão para aqueles que aceitarem a Cristo. Não podemos dilubriar as pessoas e dizê-las que se elas aceitarem a Cristo, tudo vai passar. Não. Vai haver dias difíceis, trabalhosos, tribulosos. Elas vão ser confrontadas. Satanás vai tentá-las a desistir de Cristo. Vão viver dias difíceis, dias terríveis. Mas se por fim forem fiéis, vão herdar o galardão da vida eterna. E nós como igreja, nós temos esta missão. Nós não podemos calar a nossa boca e nem deixar de anunciar o que está contido nesta palavra. Estamos ainda no tempo da graça, então por meio da graça, anunciemos a Jesus Cristo como Salvador, como remidor dos nossos pecados. Como bem dito foi aqui, lá no Salmos 29, falamos na voz de Deus. Falamos na voz daquele que tem todo o poder. E a igreja, ela tem esta condição, porque o próprio Cristo disse isso: eis que vos dou poder, autoridade. E nós temos esta condição. Nós não podemos omitir, nós não podemos nos esconder dessa nossa missão. Não me importa se as nossas igrejas vão se encher de pessoas, mas o importante falamos de Cristo hoje. Mas o importante anunciamos a Cristo hoje. Mas o importante fizemos o nosso dever hoje, que é falar de Cristo. Que é falar que Cristo é amor, Cristo salva, Cristo liberta, Cristo voltará para buscar o seu povo, mas Cristo também vai condenar todo aquele que o rejeitar. Todo aquele que o negar, ele vai negar diante do Pai. E aos que retrocederem, ele não terá prazer. E eu quero concluir esta minha fala dizendo: oremos para que Cristo volte para nós. Oremos para que a igreja seja arrebatada. Não porque estamos vivendo dias difíceis, não porque as coisas estão ruins, não porque as coisas estão cada vez mais complicadas, mas porque nós temos ansiedades de ver Cristo face a face. Mas porque nós desejamos viver uma vida com Cristo, mas porque o nosso coração deseja retornar para a pátria de onde viemos. Que seja essa a nossa expressão, que toda vez que dobrar os nossos joelhos, possamos dizer assim: ora vem, Senhor Jesus. Ora vem, Senhor Jesus. Ora vem, Senhor Jesus, porque estamos ansiosos por Ti. Assim como a coça suspira pelas águas, assim tenho sede de Ti. Então que Cristo nessa noite nos abençoe. Que possamos compreender esta mensagem nessa noite.
O que está oculto será revelado um dia. O que a João não foi permitido esclarecer nas suas gramáticas, nas suas explicações, será revelado um dia. Mas aquilo que coube a ele nos ensinar, que agora nós, como igreja, passamos para a frente esse ensinamento. Falamos que Cristo está voltando. Ensinaremos que Cristo está às portas para buscar o seu povo. Não podemos mais titubear em dois pensamentos. Temos que permitir que a palavra de Cristo Jesus alcance a nossa vida, mude a nossa vida, trabalhe em nós e nunca mais seremos os mesmos. Nunca mais. Não viva só por aquilo que você vê, mas viva pela sua fé, porque o justo, aquele que foi justificado, ele viverá da fé. E a fé em Cristo Jesus. A fé em Cristo Jesus. Então que Cristo nessa noite nos abençoe. Eu quero louvar a Deus pela sua vida que aqui está nessa noite. Por você que nos acompanhou aí, aonde você está. Pela vida do presbítero Carleandro, que Deus tem usado poderosamente nesses tempos de aplicação da palavra de Deus. O presbítero Natan, o diácono Felipe, o diácono José, que tem deixado aqui também a sua contribuição, a diaconisa Jaqueline, que não está aqui, o diácono Roberto, que está no seu trabalho. Que Cristo abençoe esses homens que têm contribuído com esse projeto, com esse trabalho. O irmão Jonathan, que tem estado aqui, aos irmãos do som, e toda a igreja nessa noite que aqui está, que Deus nos abençoe. Amém? Aleluias. Quero passar aqui a palavra para o presbítero Natan, e eles vão estar respondendo as perguntas que vocês fizeram, né? E nós vamos estar aqui acompanhando. E logo após nós vamos encerrar esse nosso período. Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor, amém? Glória a Deus pela oportunidade que o Senhor nos concede, algo inédito, né? Acredito eu, para a igreja aqui da quadra 8, um culto de ensino desta maneira, desta forma, e isso é bom, sinal de que estamos crescendo na palavra de Deus. E eu ontem falava para o pastor Gleice e o Carleandro que eles explicassem bem explicadinho para que não houvesse perguntas, né? Mas graças a Deus sempre haverá perguntas e elas são bem-vindas, enriquece também o nosso estudo. Temos uma pergunta aqui, temos 4 perguntas na verdade, e a primeira pergunta é a seguinte: que livrinho é esse trazido do céu? É a Bíblia? Uma pergunta interessante. Bem, meus irmãos, nós temos explicado durante os nossos encontros que o livro de Apocalipse é um livro que algumas pessoas preferem deixar ele fechado, preferem saltar ele e ir para outro livro, pelas formas de expressões que são usadas nele. E é um livro onde nós vamos ter muita simbologia, algumas situações são simbólicas, outras são literais. E aqui o Senhor, o anjo, né, na visão de João, ele vem falar deste livro e vem citar ele como um livrinho, e também vem sugerir que logo após João pegue esse livro e o coma. E nós não temos dúvidas que aqui nós estamos falando acerca da palavra do Senhor, mas em especial estamos falando do livro de Apocalipse.
das revelações que tem neste livro de julgamento, e por isso que quando João digere esse livro, e é claro que aqui foi uma força de expressão exagerada, para que nós tenhamos a ideia do que o Senhor estava tratando. É claro que João não pegou um livro e comeu as suas páginas, as suas folhas, mas o Senhor revelou a João algumas situações, outras ele não revela. Mas, por exemplo, quando os trovões trovejam e João entende, mas o Senhor pede para ele selar o livro. Não era para João falar acerca do que ele ouviu, mas se o Senhor pede para selar o livro, é sinal de que aquele livro iria ser guardado e em um determinado momento ele iria ser aberto e aquilo que está ali escrito iria acontecer. Mas, em especial, sim, podemos dizer que este livrinho que é descrito é a Bíblia, em especial o Apocalipse, trazendo aquilo que será amargo para a humanidade, para as pessoas que ficarem, para aqueles que não aceitarem a Cristo e ficarem por este terrível período que essa terra vai ficar. Será amargo, mas também será doce. As promessas que temos nesse livro, para aqueles que são fiéis, promessas de vida eterna. Isto é uma promessa que quando João observa, é como se fosse doce, é como se fosse mel. Amém? Pastor Gleison, presbítero Carleandro, diácono Felipe, os irmãos que estão aqui, gostariam de acrescentar algo mais dentro dessa pergunta? Algo que talvez eu não acrescentei, ou que talvez não ficou claro? Podemos afirmar que esse livrinho, a qual João descreve, são as Escrituras Sagradas, em especial o livro de Apocalipse? Amém? Vamos para a próxima pergunta. Por que o anjo estava com um pé na água e outro na terra? O presbítero Carleandro, acredito que falou sobre esse assunto, mas nós entendemos, e ele até, não sei se estou enganado, mas se ele não falou, nós estudamos isso ontem, quando o Senhor fala para os seus discípulos que é-lhe dado poder no céu e poder na terra. Esta expressão nos faz entender que este anjo, que traz uma semelhança muito grande com o Senhor Jesus Cristo, ele tem poder no céu e na terra. E se os irmãos quiserem acrescentar algo mais dessa pergunta, fiquem à vontade. Eu fico com essa pequena contribuição da minha parte para essa pergunta. Uma das explicações acerca desse pé nas águas e pé na terra é porque ele tem autoridade sobre todos os aspectos da terra, seja dos seres que estão nas águas, seja dos seres que estão na terra, seja dos seres que estão nos céus. E quando nós vamos olhar um pouco mais adiante, ele vai atribuir o seu juramento para esse Deus que construiu todas estas coisas que agora está sob o seu domínio. Amém? Então, é a totalidade do domínio dele sobre a terra. Amém, pastor Gleison. Espero também termos esclarecido e trazido uma resposta clara para esta pergunta. Vamos para a próxima pergunta. A pergunta ela é extraída do versículo de número 11. Diz assim: por que outra vez há muitos povos e nações, e não todas as nações e todos os povos? Deixa eu ver se eu entendi a pergunta.
Porque outra vez há muitos povos e nações, e não todas nações e todo povo. Esta pergunta, a pessoa que fez, ela colocou aqui o versículo 11. Vamos ver aqui o versículo 11. E disse-me, importa que profetize outra vez a muitos povos e nações e línguas e reis. Pelo que eu entendi da pergunta, o irmão ou irmã quer saber por que há uma inversão aqui, porque povos e nações e não todas as nações e todo o povo. E vou aqui acrescentar aquilo que eu acredito que este versículo é aquilo que eu estudei, que este versículo está falando. Nós entendemos, irmãos, que quando João tem a revelação, assim como Ezequiel, capítulo 8, versículo 2, Ezequiel, capítulo 2, versículo 8 e 10, também ele tem uma visão semelhante a esta de comer um livro, e depois nós vamos entender o porquê que ele estava sendo solicitado de comer este livro, para que após ele tomar esclarecimento da mensagem de Deus, ele pudesse transmitir ao povo de Israel um recado. E aqui da mesma forma, o João tem essa visão deste livro, come o livro, toma conhecimento do livro, e o Senhor fala para ele que ele ainda tinha algo para ser realizado. João possivelmente ainda iria pregar, ainda ia falar acerca de Cristo, porque embora, irmãos, estejamos aqui no período de grande tribulação, o Senhor, na sua infinita misericórdia, ainda vai alertar ao homem do perigo iminente que ele estava passando, se caso ele não se arrependesse, não se convertesse dos seus maus caminhos. E aqui vem mais uma vez a expressão de muitos povos, nações, línguas e reis. Então entendemos aqui que João ainda iria anunciar a mensagem de Cristo a muitas pessoas, a muitos povos, a muitas línguas e a muitas nações e reis também. Então, aqui eu entendo que a ordem dos fatores não altera o produto, né? Muito bem, irmã Maria Eduarda. Se os irmãos quiserem, o presbítero Carleano. Amém. A meu entender, ou ele se refere a um futuro próximo ou distante, não sabemos, que apenas um remanescente ou alguém ali ficará responsável por pregar novamente a palavra de Deus. Ou seja, dá a entender que a um remanescente não conseguirá alcançar em curto prazo todas as nações, o mundo inteiro. Então é como se ele estivesse dizendo para alcançar o máximo que ele pudesse. E a outra questão também falando sobre João, porque ela fala,
disse-me, ou seja, disse para João, para ele alcançar as nações, alcançar os reis, mas João já, dentro onde se encaixa a história, ele já não conseguiria fazer essa volta ao mundo para alcançar todo mundo. Amém. Muito bem. O Pedro, ele até fez uso da minha própria linha de pensamento também, né? Na verdade, esse versículo de número 11, a gente vê uma particularidade entre João e o anjo. Ou seja, o João ele recebe do anjo uma missão. Ele, João, tem uma missão agora de dar continuidade à pregação que outrora João já vinha fazendo, né? Ou seja, João lá na ilha de Pátimo já estava com sua idade muito avançada, mas mesmo assim, Deus ainda queria que, por mais um pouco, João pregasse a quantas pessoas ele pudesse alcançar, né? A quantas nações e povos ele ainda podia alcançar. Logo, João sozinho não teria condições de abarcar o mundo todo com a pregação do Evangelho. Entretanto, o Evangelho, biblicamente, é para todos. Olha o que Jesus fala: e este Evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim. Em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim. Logo após João receber essa visão do Apocalipse, essas revelações, segundo a tradição judaica, há quem diga que João ainda passou a residir em Éfeso, quando veio a falecer, né? Então, João, logo após essas visões, ele ainda teve continuidade no seu ministério, embora que por pouco tempo, porque ele estava já avançado em idade, né? E, todavia, é onde se cumpre, né, essa continuidade da pregação aqui no versículo 11. E ele disse-me: importa que profetize outra vez a muitos povos e nações e línguas e reis. Isso aconteceu pelo próprio João, logo após o recebimento dessas revelações de Apocalipse, né? Então, que Deus abençoe os irmãos. É isso aí, Pedro. E só reiterando, não é? E agora a missão é nossa, de fazer com que todos os povos, todas as nações consigam ouvir e aprender acerca dessa palavra. Agora é nós, no mesmo espírito de João, ou no espírito que estava sobre João, que é o Espírito Santo, que deu a ele a capacidade, a condição, o intelecto, a força e a virtude para anunciar as boas novas de salvação. Então agora é nós. Amém? Amém. Glória a Deus. Espero que a pergunta tenha sido respondida. Temos mais uma pergunta, a quarta e última pergunta, e ela vem acerca do versículo de número 3, extraída do versículo de número 3. A pergunta é a seguinte: no versículo 3, o anjo forte brama como leão, ou seja, ele fala, mas quando ele clama, são os trovões a quem são ouvidos. Podem os trovões serem, na verdade, como rádio, usados como fonte de transmissão para a mensagem que foi dita pelo anjo? Essa é a pergunta de número 3. A pessoa aqui nos fala que o anjo brama como leão, mas o que João ouve são os trovões. E a pergunta continua perguntando o seguinte: podem os trovões, na verdade, serem um rádio
como um rádio de transmissão usado como fonte para a mensagem que foi dita pelo anjo. Como o presbítero Carleandro bem explicou, né, a respeito desses trovões, que significam as inúmeras formas de Deus falar, autoridade, poder. Porém, irmãos, esses trovões, nem ao apóstolo João foi permitido anunciar o que ele ouve. Ele ouve trovões e interpreta algo daqueles trovões. Porém, não lhe foi permitido, e acredito que dentro de toda a visão que João vai ter no livro de Apocalipse, a única coisa que não foi lhe dada permissão para transmitir foi esta visão e isso que ele ouve desses trovões. Sabemos, entendemos que o Senhor, o anjo, pede para ele selar o livro. Olha, isso você não fala, isso você não revela, mas acreditamos que foi selado, foi guardado, e no momento oportuno, aquilo que João ouviu irá acontecer, se tornará realidade. Então, é como diz, né? Quando a Bíblia se cala, onde ela se cala, eu também me calo. Então, eu não vou aqui arriscar que esse trovão, essa mensagem de João poderia ser usada como um rádio para transmiti-la, né? E se os irmãos quiserem acrescentar algo também, fique à vontade, pastor Gleice, presbítero Carleandro, Felipe, diácono Felipe, mais alguém também dos irmãos. Eu sei que a gente estamos aqui, irmãos, participando desse estudo na linha de frente, mas como as 7 igrejas, né, foram separadas 7, mas haviam mais, não significam que eram as únicas, e nós estamos aqui apenas representando parte da igreja, mas sabemos que temos irmãos no nosso meio que também são estudiosos das Escrituras. Então, se os irmãos quiserem também acrescentar, fiquem à vontade. E se porventura eu não interpretei a pergunta aqui de maneira correta, o irmão quiser também falar, não, irmão Natan, a pergunta não era essa, não era dessa forma a pergunta, fica à vontade também. Amém? Pastor Gleice pergunta, ficou respondida, irmão, a pergunta? Era isso mesmo? O irmão entendeu que estes trovões poderiam ser uma espécie de rádio que iria expandir a mensagem? Espero que tenha sido essa pergunta e espero que a resposta tenha sido satisfatória. Um breve debate aqui com o presbítero Carleandro, até porque também foi o campo onde ele esclareceu nessa noite. Penso que ao clamor desse anjo, ele faz uma súplica, um clamor, ele levanta uma indagação a Deus, e esse próprio Deus, ou o próprio Deus, ele traz resposta para essa indagação, respostas essas que para nós é desconhecida, não que seja uma radiocomunicação, não é? Mas é uma conversa entre o anjo e Deus. É um apelo entre o anjo e Deus. Porque como bem olhamos, e já foi dito aqui, esse Deus se manifesta com a totalidade da sua voz. Ele se manifesta. E quando olhamos também no capítulo 5 lá de Apocalipse, se eu não me engano, quando ele vai pegar e falar dos trovões, também ele vai dizer que são as respostas das orações dos santos e também a ira de Deus que se acendeu sobre a terra. Então, quando o anjo clama, Deus o responde. E a resposta que Deus dá, para nós, ainda é desconhecida, mas é uma conversa entre o anjo e Deus. Amém. Temos mais alguma pergunta? Os irmãos que não quiseram escrever, mas que gostariam de perguntar? Não? Agradecemos aqui os irmãos pelas 4 perguntas que foi nos feita. Muito interessante
as perguntas. E é isso, irmãos, o livro de Apocalipse, ele vai nos dar essa possibilidade, vai nos gerar muita dúvida, né? E nós pretendemos com esse estudo, não dissecar tudo, né? Mas trazer um pouco de esclarecimento, trazer um pouco de encorajamento também para a gente se familiarizar mais com este livro tão importante, né? E tão atual para os nossos dias a qual nós estamos vivendo. Amém? Passo aqui a palavra, pastor Gleice, se eu passar para ele me devolve. Eu gostaria de estar encerrando, agradecendo a Deus pela presença de cada um de vocês que estão aqui na igreja, agradecer também pela presença dos irmãos acompanhando pelo YouTube. Até o momento que eu havia visitado o chat, tinha surgido uma pergunta, e o presbítero Carleandro rapidamente respondeu a pergunta. Felipe, observe aí, Felipe, se tiver alguma pergunta ainda mais. Ainda temos? Não? Amém? Então que Deus abençoe a todos que participaram. Nós estamos alegres com o Senhor por essa oportunidade que Ele nos concedeu nesta noite, de podermos estudar a sua maravilhosa, poderosa e inerrante palavra. Continuemos nessa força, nessa vontade, nessa fome, e comamos este livro, né? Não de forma literal, mas estudemos, reservamos um momento do nosso dia para dedicarmos à leitura das Escrituras Sagradas. Amém? É um dos segredos para a vitória, foi um dos segredos para a vitória de Josué. Medita na minha palavra de dia e de noite. E como é bom estudar a palavra do Senhor, né? Então que Deus abençoe. Eu convido os amados irmãos que estão aqui para se colocarem de pé. Vamos fazer uma oração agradecendo ao Senhor, né? O que nos resta nessa noite é apenas agradecer a Ele por esse dia que Ele nos concedeu e por essa rica, maravilhosa oportunidade que tivemos aqui nessas horas de estudarmos a sua palavra. Amém. Os irmãos que trouxeram a sua oferta, o seu dízimo, pode deixar aqui no altar. Quinta-feira temos o nosso culto de libertação presencial. Domingo, irmãos, nós teremos a nossa escola bíblica dominical também aqui presencial. Já está tudo estruturado. A nossa coordenação aí vai estar dando mais esclarecimento de como vai ser, de como vai funcionar a nossa escola bíblica, mas já queremos nesse próximo domingo retomar as nossas aulas presenciais aqui. E domingo à noite também o nosso grande culto, né, dando-se início aí a partir das 19 horas. Olha que maravilha. O Ministério Cadmiel aí, irmãos, está vendendo uma salada de frutas aí maravilhosa, viu? Para poder ajudar aí nas despesas, nos projetos. Apenas R$5, irmãos. E é delivery, né? Amém. Manda uma mensagem lá para a irmã Maria Eduarda, viu? Que ela manda entregar na sua casa. Hoje eu pedi para ela entregar lá no Noroeste, em Brasília, mas ela não teve condições, né? Mas aqui na região de Planaltina de Goiás, né, irmã? É possível isso acontecer. Então, abençoe aí este departamento, em nome de Jesus. Amém? Oremos. Pai, muito obrigado, Senhor, por este momento. Obrigado, Senhor, por esse privilégio que o Senhor nos concedeu aqui nesta noite. De podermos, Senhor, tomar esclarecimentos acerca da Tua palavra, Senhor. Muito obrigado pela vida, Senhor, dos nossos professores aqui, pastor Gleice, o presbítero Carleandro. Obrigado pela participação da igreja, os irmãos aqui, os irmãos também que participaram pelo YouTube, Senhor. Continue, Pai, abençoando este projeto. Nós te agradecemos, Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, tem nos abençoado. Continue conosco, Pai, em nome de Jesus, nos abençoando. Nos leva em paz para as nossas casas, que possamos ter uma noite, um fim de noite, Senhor, abençoado, de descanso, Pai, para a honra e glória do Teu santo nome. Abençoe os irmãos que também estão nas suas casas, Pai, nessa hora. É o que eu te peço e te agradeço.
em nome de Jesus. As bênçãos. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a doce comunhão do Espírito Santo estejam com todos. E todos dizem amém. Está terminado e que Deus vos abençoe.